Muitas vezes, quando pensamos no cristianismo, pode vir na sua cabeça várias coisas. Pode vir, por exemplo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pode vir a questão da igreja, a diferença de católicos e protestantes. Pode vir até se Jesus é real ou não, se ele realmente existiu. Mas uma coisa que eu tenho quase certeza que quase sempre vai vir na sua cabeça é a questão da salvação. O que é a salvação? Como nós podemos obtê-la e tudo sobre ela. E fica tranquilo, isso é algo muito comum de se vir na cabeça das pessoas. A salvação no cristianismo ela foi banalizada ao ponto de que hoje, se você é uma pessoa boa, você vai para o céu. Se você é uma pessoa ruim, você vai para o inferno. Pronto, simples assim. Só que na verdade não é desse jeito. As pessoas que vão para o céu não necessariamente vão para o céu por ser boas. Até porque ninguém vai para o céu por ser bom. Essa é a verdade. Ninguém é bom o suficiente para ir para o céu. E ninguém poderia ir para o céu por mérito próprio. Como podemos ver em Romanos 3, versículo 23, todos pecaram e todos estamos distantes de Deus. Nenhum de nós tem a habilidade suficiente, nenhum de nós tem mérito suficiente para entrar no céu por si mesmo. Nós só entramos no céu por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Ele cumpriu a lei e foi perfeito para que nós não precisássemos ser. E é apenas por causa disso que nós podemos ir para o céu. Apenas por causa da nossa fé em Cristo que nós podemos ir para o céu. Aí você me pergunta, tá, então é só eu acreditar em Deus e eu tô indo para o céu, certo? E eu te digo, não, não é tão simples assim. Muitos evangélicos e muitas igrejas acreditam que é basicamente assim: você acredita em Deus, você vai para a igreja, você vai para o céu. Mas eu te digo que não é assim. E que essas igrejas provavelmente também não acreditam nessa sola fide, como chamam, que é apenas ter fé e você vai para o céu. Todas as igrejas que, todas não, mas a maioria das igrejas que dizem acreditar na sola fide, geralmente acreditam no modelo católico de salvação, que você só é salvo caso você tenha uma fé viva em Cristo Jesus. E aí você me pergunta, tá, e qual é a diferença dessa fé viva para uma fé normal e por que que tem que ter essa fé viva? O que é uma fé viva? E eu te explico. Uma pessoa com uma fé viva é uma pessoa que, por conta de sua fé, ela morre para si mesma e ela renasce por Cristo. Ela muda a sua vida, ela muda suas ações, ela muda suas opiniões e muda tudo por Cristo, por amor a Cristo. Ela renuncia seus pecados e ela deixa de fazer as coisas por conta de sua própria vontade. Ela deixa de viver uma vida para si e começa a viver uma vida para Deus. A pessoa que tem uma fé somente é uma pessoa que talvez, sabe, só vá acreditar que Deus e que Jesus é Deus, mas não necessariamente dá a sua vida para Cristo. E aí você me pergunta, tá, mas isso não é óbvio? Não é óbvio que as pessoas, elas, conforme mais elas vão crescendo na fé e conforme mais elas vão sendo realmente cristãs assim, mais elas vão mudar o jeito de ser, mais elas vão dar a sua vida para Cristo? E eu te digo que não, porque infelizmente o mundo ele banalizou a fé de um jeito que hoje muitos cristãos infelizmente acabam sendo cristãos que são chamados de não praticantes ou cristãos mornos, que são gente que está ali dentro da igreja, mas que a igreja não está dentro de si mesmos. São pessoas que aparentam ter uma fé forte, mas que em si elas não vivem para Cristo. E isso é algo extremamente preocupante, porque me desculpa ter que ser a pessoa que vai falar isso, mas nenhuma pessoa que acredita em Deus, mas que não vive para Cristo e que não nega a si mesmo para viver para Cristo, ela não vai para o céu. E, infelizmente, vão ser as pessoas que mais vão sofrer, porque a maioria das pessoas tem a confiança genuína que elas estão salvas. Elas acreditam que, poxa, eu vou na igreja, eu acredito em Deus, eu sou uma boa pessoa e por isso eu sou salvo. Por isso eu mereço a minha salvação. Só que a salvação não é por mérito. Como Paulo vai nos dizer, se eu não me engano também, na sua carta aos Romanos, a salvação não é por mérito para que ninguém possa se vangloriar. A salvação é pela graça de Deus. E é tendo uma fé viva em Deus que nós podemos ser salvos. Nós não alcançamos a nossa salvação. Nós apenas aceitamos ela, pois a salvação é um presente de Deus. E não há como nós conquistarmos ele. Deus já nos deu a nossa salvação. E eu estou gravando esse vídeo porque eu queria pedir algo especial. Eu queria falar a vocês e avisar a todos sobre o quão perigoso é ser um cristão morno. O quão perigoso é você acreditar em Deus, mas levar isso só como uma parte da sua vida, e não como a parte da sua vida. Se você leva Deus só como algo secundário, então, meu amigo, você está no caminho errado. Porque Deus não pode ser só algo secundário da sua vida. Deus deve ser a prioridade da sua vida, porque senão ele não é nada.
E se Deus não é nada para você, então, meu amigo, no dia final, você também não será nada para Ele. Deus é totalmente misericordioso e totalmente amoroso. Se você quiser mudar e realmente mudar e dar a sua vida para Ele, Ele sempre vai te aceitar. Não importa quantas vezes você falhe. Mas se quanto mais você falhar, menos você procurar Ele, e se você sempre falhar, e você vai falhar, porque todos nós somos imperfeitos, e não procurar Ele, aí, meu amigo, não tem o que Ele fazer. Porque não adianta nada os seus pais chamarem se você fizer algo que separa você dele. Não adianta nada Deus chamar se você fizer algo que o separa dele. Então, eu queria avisar a voz. Todo mundo, provavelmente, tem aquele amigo seu que é cristão, mas que não é tão ligado na fé. Ele é cristão, mas ele só vai na igreja de vez em quando. Ele é cristão, mas ele não lê a Bíblia. Ele é cristão, mas ele não, sabe, não leva tanto a sério quanto seus outros amigos levam, ou quanto você mesmo leva. Ou talvez até você possa ser essa pessoa. Mas eu queria pedir para que você levasse isso mais a sério. Deus não é um negócio só para ficar de lado na nossa vida. Deus é algo muito importante. Cristo não deixou você de lado quando ele morreu por você na cruz. Então por que que você deixa ele de lado quando você vive aqui? Cristo morreu por nós, então nós somos chamados a viver por ele. E a todos os cristãos que são realmente praticantes e têm uma fé viva em Cristo Jesus, eu queria pedir a vocês: amigos, irmãos, espalhem o evangelho. Avisem todos que puderem. Avisem aos cristãos, aos seus amigos que vocês sabem que não estão totalmente salvos por não estarem inteiramente na fé. Avisem a todo mundo que você tem uma incerteza sobre sua salvação e peça para que eles levem a fé mais a sério. É importante avisarmos. Claro que eu não estou dizendo para você encher o saco daquele seu amigo ateu e começar a falar para ele: ah, você tem que se converter, não sei o que, você está indo para o inferno. Não, claro, você deve falar uma vez ou outra, mas se a pessoa não quiser, não fala. Como Jesus vai dizer na parábola no livro de Mateus, ele vai falar que não deem o que é sagrado aos cães, não joguem as pérolas aos porcos. Porque, poxa, não adianta nada você ficar falando, você falar, ter a melhor palestra da sua vida sobre por que que Jesus é real e por que que o cristianismo é real e por que você deve acreditar, se a pessoa só não quer ouvir. Você não deve enfiar a goela abaixo da pessoa, mas você deve plantar uma semente, você deve falar que, poxa, é um negócio que você deveria levar mais a sério, e eu sempre vou estar aqui se você quiser falar sobre. Se a pessoa não quiser, infelizmente, não tem o que fazer. Deus sabe o que ele está fazendo e ele tem um plano para ela. E deixa isso nas mãos deles. Mas se a pessoa se interessar, então, meu amigo, você ajuda ela e tal, e ajuda ela a se converter. Mas nunca deixe de espalhar o evangelho. Até porque é melhor você ter um momento de desconforto, é melhor você ter um momento assim de, sabe, que você passa uma vergonha às vezes talvez para mandar o negócio, você pena um pouco para mandar, mas que você consegue anunciar o evangelho para a pessoa, do que você simplesmente ficar ali bonitinho na sua hora de conforto e a pessoa ir para o inferno. Se você tiver a chance de salvar a alma da pessoa, ou de pelo menos avisar a pessoa do que está acontecendo, avise, por favor. Eu finalizo esse vídeo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo finalizou o Evangelho de São Marcos. Assim como ele disse, eu vos digo: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura.